Irmãos, bom dia. Irmãs, graças a Deus por mais uma vez poder estarmos juntos, tão somente debaixo do nome do Senhor e podemos desfrutar da sua presença entre nós. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para a nossa meditação nessa manhã, antes de partirmos o pão, abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Capítulo de número 6, vamos ler do verso 22 a seguir. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por este dia, ó Senhor. Nós recebemos com gratidão no nosso coração essa oportunidade que o Senhor nos dá de desfrutar do teu amor, da tua graça e da tua bondade para conosco. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, por causa da dureza do nosso coração, ganha-nos para ti, ó Deus. Senhor, nós não queremos ser duros e indiferentes ao teu amor. Por isso, ó Pai, nós encomendamos a ti cada um de nós aqui nessa manhã. Senhor, que a tua palavra possa aquecer os nossos corações, quebrar toda a resistência em nós, toda a indiferença que há em nós. Que o teu amor triunfe sobre nós nessa manhã, Senhor, desde o menor até o maior. Que nós possamos nessa manhã realmente desfrutarmos de ti, ó Pai, como o Senhor desejou, como o Senhor quis, e assim fez que nos assentássemos na tua mesa. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Amém.
Irmãos, vocês sabem que esse discurso ele é posterior àquele grande sinal, aquele grande milagre da multiplicação dos peixes. E esse discurso, ele causou um embaraço, não só para os fariseus daquela época, mas se você ler todo o capítulo, você vai perceber que João registra que muitos discípulos deixaram de seguir o Senhor por causa desse discurso. Muitos abandonaram o Senhor por causa dessa palavra que o Senhor deu. O texto nos mostra que após aquela multiplicação de pães, muitos seguiram, foram atrás do Senhor. Eles partiram em direção ao Senhor. Foram para o lado do mar, mas encontraram apenas ali um pequeno barco. Então, a multidão que estava ali tomaram os barcos e partiram a Cafarnaum à procura do Senhor. Eles atravessaram o mar e o encontraram do outro lado. E eles perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? E o Senhor, como os seus olhos de chama de fogo, sonda aqueles homens, e ele diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. O Senhor estava dizendo assim: vocês estão atrás de mim porque é a hora do café da manhã, porque vocês querem comida. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeram e se fartaram, porque o seu ventre ficou cheio de comida, e agora vocês têm novamente necessidade de comer. E o Senhor diz assim: vocês não estão aqui por causa dos sinais, vocês estão aqui por causa tão somente de pães, por causa de comida. O verso 27, o Senhor diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. O Senhor estava fazendo aqui uma metáfora, dizendo para eles que havia uma comida que subsistia para a vida eterna. Irmãos, que discurso é esse? Como assim uma comida que subsiste para a vida eterna? O Senhor estava dizendo: vocês estão atrás de pão, mas existe uma comida que subsiste para a vida eterna. E para esta comida o Senhor diz para eles assim: trabalhai, não somente pela comida que perece, mas pela aquela que subsiste para a vida eterna. Então agora eles ouviram algo novo, uma comida que subsiste para a vida eterna. O Senhor estava dizendo que existe em nós, no homem, uma fome cuja comida deste mundo, a comida que nós temos, não só a fome biológica, mas há uma fome espiritual. Há uma fome de alma dentro de nós. E essa fome dentro de nós não é a comida deste mundo que pode saciar. Não é a comida que o mundo dá que pode nos saciar. Não é a comida biológica que vai nos satisfazer. Então ele diz assim: trabalhai pela comida, não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. E quando um judeu ouve essa palavra trabalhar, é muito simples. O verso 28 diz isso: que faremos para realizar as obras de Deus? Se o assunto é trabalho, o que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? Trabalhar é simples. Trabalhar é algo que os nossos pais nos ensinaram. Trabalhar é algo que qualquer judeu fazia naturalmente, desde muito pequeno. Trabalhar é simples, vamos trabalhar. O que nós temos que fazer para fazer as obras de Deus? E o Senhor Jesus diz assim, não responde em obras, mas ele fala assim: a obra. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra de Deus, que creais naquele que por ele foi enviado. Porque a fé sem obras é morta. O Senhor está dizendo para eles
que o trabalho que eles poderiam fazer para Deus, para fazer a obra de Deus, era crer naquele que por ele foi enviado. Era crer no Senhor. Era realmente abrirem os seus corações e mentes e passarem além da religião e verem que o Senhor Jesus era aquele que foi prometido, o enviado dos céus. Então eles disseram assim: vamos fazer um parâmetro. O Senhor pede que nós creiamos naquele que foi enviado. E eles disseram assim: que sinal fazes para que o vejamos? O problema não é crer no enviado. O problema é que nós precisamos ver o enviado. E para que nós vejamos o enviado tem que fazer sinais. Porque nós somos um povo de sinais. Queremos coisas espetaculares. Que sinal fazes para que o vejamos e que creamos em ti? Quais são os teus feitos? Perguntaram isso para Jesus. Então eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Irmãos, observem que eles estão colocando um fato diante do Senhor. Nossos pais comeram do maná no deserto. É isso que eles estão dizendo. Qual o sinal você faz para que o vejamos e para que creamos em ti? Então o Senhor está diante de um fato. Eles estão dizendo: os nossos pais comeram maná no deserto. Um sinal verdadeiro e evidente. Deus deu comer pão do céu ao seu povo no deserto. Então o Senhor Jesus diz assim: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Mas ele diz assim: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque muitos no deserto comeram do pão e pereceram. Aquela primeira geração toda comeu do pão no deserto e pereceram. O Senhor Jesus diz assim: o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, é muito prático. Eles dizem assim: Senhor, nos dá sempre deste pão. Queremos comer o pão do céu. O pão do céu dá vida ao mundo, dá-nos sempre deste pão. Que este pão nunca falte na nossa mesa. Que este pão seja abundante para nós. Dá-nos sempre deste pão, Senhor. Queremos comer este pão que dá vida ao mundo. Até agora eles não têm nenhum problema com o Senhor em relação a isso. Mas aí o Senhor Jesus diz assim no verso 35: eu sou o pão da vida. Ah, irmãos, agora temos um problema. Porque o Senhor está dizendo para eles que o pão que desce do céu e dá vida ao mundo é o próprio Senhor. Eu sou o pão da vida. E aí ele diz assim: o que vem a mim, não é o que vem aos sinais, não é o que vem às multiplicações de pães e de peixes, não é aqueles que desfrutam da graça, da misericórdia, do favor de Deus, porque Deus é bom. A palavra de Deus nos ensina que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Mas ele está dizendo assim: não é esses que vêm atrás de sinais, que vêm atrás de coisas, que vêm atrás do favor de Deus, esses que se enfileiram, negociando com o Senhor, rogando ao Senhor pelo seu próprio ventre. Ele diz assim: o que vem a mim, o que se chega a mim, o que se entrega a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, óbvio, o Senhor não está falando de coisas naturais, Ele está falando de saciamento, de plenitude espiritual, o que vem a mim. Irmãos, não é o que vem às coisas de Deus, não é o que vem às religiões, não é o que vem o que tem a carteirinha de membro da igreja, mas o Senhor está dizendo assim: aquele que vem a mim
jamais terá fome. Ele está dizendo assim: vocês estão aqui por causa de sinais. Vocês vieram por causa dos pães que se multiplicaram. Mas o Senhor está dizendo assim: o que vem a mim, o que me segue, o que me ama, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 36. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Eles viram o Senhor, mas não creram no Senhor. O verso 37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Irmãos, que maravilha essas palavras do Senhor. Pense sobre isso. Irmãos, ao som da voz de Deus, se Ele conclama as coisas criadas, se Ele chama coisas criadas, anjos bons e maus têm de comparecer na sua presença. Estrelas, constelações, galáxias, animais, mares, profundidades, tudo comparece na sua presença, ao som da sua voz, se assim eles o conclamar. Jesus está dizendo assim: todo aquele que o Pai me dá. Ó irmãos, somos um presente do Pai ao Filho. O Senhor nos deu o seu Filho. O Senhor nos deu o seu amado Filho. E nós somos para o Filho um presente dado pelo Pai. Somos essa noiva que o Senhor está preparando e adornando para aquele grande dia. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, porque o Pai me deu, de modo nenhum eu lançarei fora. Ó irmãos, nós jamais seremos lançados fora da presença do Senhor. Irmãos, você percebe que a questão do medo, que a questão da insegurança que abate os filhos de Deus, é porque eles não ponderam sobre de onde eles vieram, sobre as causas, sobre a verdade acerca de si. Irmãos, por que nós estamos como filhos de Deus, como igreja, como povo do Senhor aqui nesta manhã? Irmãos, de tantos diferentes lugares, de tantas diferentes situações, o Senhor nos uniu e nos preparou uma mesa, e nós estamos aqui para comer do Senhor. Irmãos, será que isso é obra do acaso? Será que isso é uma coisa normal, que eu e você poderíamos ter premeditado? E o que nos assusta é quando nós lemos a Escritura, Deus diz assim que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, que nos chamava pelo nome antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe. Diz que Ele conheceu a substância quando estava sem forma nenhuma. Ele nos chamava pelo nome. E Ele nos reuniu aqui nessa manhã. Irmãos, os fatos que estão diante de nós é que, embora sendo nós vis pecadores, o Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue para Deus Pai. Essa é a verdade acerca de nós. Irmãos, sim, no outro tempo éramos escravos da carne, da mente, filhos da ira, como também os demais, como diz Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, mas ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso que Paulo diz lá em Efésios, que nós precisamos conhecer, ouça essa expressão, a sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Irmão, por que Paulo não fala conhecer o poder de Deus? Não era simples dizer assim? Vocês têm que conhecer o poder de Deus. Mas Paulo diz assim: nós temos que conhecer a sobreexcelência do poder de Deus. Porque como nós conhecemos a sobreexcelência do poder de Deus, é quando nós sabemos de onde fomos tirados e aonde fomos colocados. É quando nós reconhecemos o nosso estado natural e para onde nós fomos colocados, para onde nós fomos levados. Paulo diz que nós éramos como os gentios, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos governados pela nossa mente, a nossa mente era caída
E o pecado da nossa mente fazia com que o nosso corpo experimentasse toda a sorte de pecados e morte. Paulo diz assim: nós estávamos assim, mortos em delitos e pecados, filhos da ira como também os demais. Ah, irmãos, mas que maravilha. O Senhor está dizendo assim: todo aquele que o Pai me dá. Ó, irmãos, como o Senhor pôde nos amar de tão grande maneira. Como diz João no capítulo 3 e verso 16, que Ele nos amou de uma maneira tal, tão inexplicável, que Ele nos deu o seu Filho, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. De modo nenhum. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, verso 39 é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deste. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Palavra muito citada dentro desse capítulo 6. Verso 40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, porque aqueles fariseus tinham visto, mas não tinham crido. Então ele diz assim: a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, e no Evangelho de João, o Senhor Jesus vai responder o que é essa vida eterna. Avança comigo um pouquinho, o capítulo 17, alguns capítulos aí para frente, o verso de número 3. Então ele está dizendo que aquele que ver o Filho e crer no Filho tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, disse o Senhor. Verso 3 do capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Irmãos, observe que o Senhor diz assim: que te conheçam a ti. Quem está dizendo isso é o Filho, que viveu eternamente com o Pai, que conhecia o Pai, que se deleitava na comunhão do Pai, por meio do Espírito. Mas ele está dizendo que a vida eterna é algo tão esplendoroso, que o que está destinado a nós é aquilo que o Filho de Deus experimenta por toda a eternidade. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Porque só podemos conhecer o único e verdadeiro Deus por intermédio daquele a quem Ele enviou. Ó, irmãos, aqueles fariseus disseram assim: como esse diz ser o pão do céu, ter vindo do céu? Se não é o Jesus, filho de José, de Maria? Acaso não lhe conhecemos os pais? Acaso não lhes conhecemos os irmãos, o seu endereço? Não sabemos onde ele mora? Não vimos esse menino crescer? Como ele diz assim: eu vim do céu. Ó, irmãos, graças a Deus, porque nós não cremos pela nossa própria capacidade, porque de fato é impossível para que o homem creia sem que não haja nele a sobreexcelência do poder de Deus. Porque Deus nos deu do seu Espírito, e nós cremos que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus. Irmãos, o grande problema que as pessoas têm não é com o comportamento cristão, não é com as maneiras como os cristãos conversam, se relacionam, se vestem. O problema que o mundo tem é que nós somos o único povo na terra que declara que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus. Ah, irmãos, quando você declara isso, você tem um problema. A oposição vem, Satanás se levanta, porque muitos querem se colocar como mediadores. Mas só há um mediador entre nós e Deus,
Jesus Cristo, a quem o Pai enviou para nós. E o Senhor está dizendo assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Irmãos, o Senhor Jesus está dizendo isso. Pense, irmãos, que aquilo que está proposto para nós é algo glorioso demais, que te conheçam a ti. O Senhor Jesus, que habitava com o Pai, que tinha no Pai essa comunhão eterna, trinitária, gloriosa, o Pai no Filho, por meio do Espírito, está dizendo: a vida eterna é conhecer isso, é experimentar isso, porque Deus é insondável, e nós passaremos, irmãos, toda a eternidade, e não chegaremos ao fim, porque Deus é imensurável, Deus é inesgotável, Deus é infinitamente maior do que aquilo que pensamos, do que aquilo que esperamos. Então o Senhor está dizendo: a vida eterna é que te conheçam, é que te experimentem, é que desfrutem daquilo que o Filho desfruta juntamente com o Pai, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Irmãos, reconhecemos então que Jesus de fato é o Filho de Deus, que o pão que Ele nos deu a comer, que não é um pão que trata das coisas naturais, mas é aquele que trata da questão espiritual, foi a sua própria carne, foi o seu próprio sangue vestido na cruz. Irmãos, o Senhor estava exposto diante dos seus inimigos e diante daqueles homens, para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer para o Pai, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui nessa manhã reunidos como um clube de associados. Nós não estamos aqui reunidos porque nós temos um objetivo em comum, no sentido de coisas naturais. Nós estamos aqui reunidos porque o Espírito de Deus, que habita em nós, tem nos confirmado que Jesus Cristo é o Senhor. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, e aparentemente, naturalmente falando, lugares até melhores e mais atrativos do que esse. Irmãos, mas algo tem nos conquistado, algo tem chamado a nossa atenção. Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus, e nos amou, e nos salvou e nos perdoou nele mesmo. Irmãos, e o que temos de promessa do Senhor para nós, para que nós já venhamos a concluir, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, Apocalipse capítulo 3, verso de número 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, qual a ligação que nós poderíamos fazer com esse versículo diante de tudo que lemos? O Senhor está dizendo assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Irmãos, João está falando aqui de algo que permanece para sempre, de algo que virá posteriormente a todas as coisas que vemos com os nossos olhos hoje terem sido terminadas. E quando ele diz que todas as coisas estiverem terminadas, quando o Senhor trouxer novos céus e nova terra, aquilo que jamais poderá ser tirado, os reinos deste mundo são tirados, são arrancados, vem rei, sai rei, entra rei, segundo o decreto do nosso Deus, segundo a sua boa mão, conduzindo todas as coisas. Mas João está dizendo aqui que o vencedor será coluna no santuário de Deus. Eu não tenho muita condição de explicar esse versículo, mas C.S. Lewis certa vez disse que um dia, quando nós estivermos nessa posição de colunas do santuário do nosso Senhor, ele diz assim que nós nos lembraremos das histórias de galáxias, de mundo, de mares, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor Deus fez. Mas ele diz assim: isso será nos nossos ouvidos como fábulas no ouvido de crianças. Porque nós estaremos tomados, irmãos, de uma glória real tão incomensuravelmente maior
que nós não temos condições em nós de descrever. Irmãos, o que o Senhor fez, dando o seu corpo e o seu sangue na cruz, tinha por objetivo nos levar a sermos coluna de algo muito maior que Deus está fazendo. Muito maior que criar mares, muito maior que criar estrelas, mundos, todas as coisas criadas. O Senhor está fazendo que nós sejamos essas colunas no seu santuário. E o texto diz assim: daí jamais será tirado. Ó irmãos, como nós nesse tempo precisamos nos apropriar das promessas do Senhor. Porque vivemos dias difíceis, desanimadores, às vezes estamos cansados, abatidos, desanimados, mas irmãos, o Senhor está nos recobrando a memória, que aquilo que Ele começou em nós, Ele há de concluir até o dia de Cristo. Colunas no santuário do meu Deus. Ó irmãos, todas as coisas passaram. Esse versículo ele está lá na eternidade, na glória eterna. E nós nem sabemos o que nós vamos desfrutar lá, mas o que o Senhor nos dá a compreender é que lá naquela glória eterna nós seremos uma coluna que não será tirada do seu lugar de maneira alguma. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Nossa posição em Cristo, como nosso Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ó irmãos, nós estamos aqui nessa manhã para tomar este pão, para tomar este cálice, mas saibam, isso tem um objetivo na eternidade. Ó irmãos, e essa eternidade já está dentro de nós, já começou em nós, o Espírito Santo que em nós habita. Lembra quando o Senhor Jesus diz assim: e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, isso para nós tem que ser uma confiança. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: se a nossa esperança se limita às coisas desta vida, o que nós somos? Os mais infelizes dos homens. Vou usar apenas um exemplo para que os irmãos possam compreender melhor o que Paulo está querendo dizer. Irmãos, um muçulmano se acha um predestinado ou um favorecido quando ele amarra uma bomba, uma cintura de bomba no seu corpo e se explode por causa daquilo que ele acredita. Ele não teme a morte. Ele é capaz de se matar, de se sacrificar, porque acredita que assim fazendo ele estará no paraíso com não sei quantas mulheres e tudo aquilo que nós conhecemos. Paulo está dizendo assim: se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas aqueles que a sua esperança não se limita apenas a essa vida, são os bem-aventurados, os mais infelizes dos homens. Porque a nossa confiança é que se o Senhor nos chamar, e algum de nós aqui fechar o olho e partirmos, nós temos do Senhor um tabernáculo indestrutível. Porque aquele que passou pela morte, não ficou na morte e ressuscitou, nos prometeu: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó irmãos, a nossa esperança não está limitada nas coisas que nós vemos. E aquilo que nós vemos está sendo sacudido e abalado. Ó irmãos, esse mundo está tremendo em todas as suas bases. E sabe qual é o grande problema? O grande problema é que todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo tem medo das coisas que estão por vir. Todo mundo tem medo das crises econômicas, das crises mundiais. Todos temem os governos próximos. Ó irmãos, mas e nós? Temeremos o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor nos prometeu que nos ressuscitaria no último dia, nem mesmo a morte nós deveríamos temer. Nem mesmo a morte. E Paulo diz assim: a morte é o último inimigo a ser vencido. Ó irmãos, que nesse tempo nós venhamos nos fortalecer no Senhor, nos encher da vida do Senhor, para esse tempo que nós estamos passando, para que nós venhamos passar esse tempo em alegria, em certeza de fé, desfrutando de tudo que o Senhor fez por nós. Ó irmãos, nós não podemos ser contradizentes na nossa ortodoxia quanto à nossa prática. Sim, nós temos o Senhor. Ele está em nós pelo seu Espírito. E nós podemos nos alegrar
além das circunstâncias. Sim, não somos ignorantes, irmãos. Paulo diz que embora o nosso homem exterior possa se abater, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Ó, irmãos, que o nosso homem interior nesse tempo venha se renovar no Senhor, venha se encher do Espírito do Senhor, para que nós venhamos sair desse campo de coisas naturais e venhamos nos lembrar disso. Colunas no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Como o nosso Senhor nos falou aqui no domingo pela manhã passado, quando o Senhor chama Cefas de Pedro, ele diz assim: você é um torrãozinho, uma pedra pequena, mas você vai ser trabalhado e será uma joia preciosa na edificação do Senhor. Ô irmãos, esse é o trabalho do Senhor comigo e com você. Tão difíceis nós somos, tão resistentes, tão duros, tão infiéis, mas Ele permanece fiel. Aquele que vem a mim, aquele que o Pai me deu, jamais eu lançarei fora. Eu estava conversando há uns dias atrás com um irmão que cria ovelhas, e ele falou assim: irmão, tinha uma ovelha, essa era terrível, e não houve outra maneira, não teve outro jeito, tive que sacrificar. Então ele tem muitas lá, mas tinha uma que estava muito rebelde e ele não viu outra solução. Teve que sacrificar aquela ovelha. Eu falei: irmão, graças a Deus, o Senhor, Ele deixa 99 e vai atrás de uma única que se perdeu e traz de volta. O Senhor nunca perde a paciência conosco, irmãos. O Senhor nunca se ira conosco, não se irrita conosco. O Senhor não altera a sua voz, Ele não se vinga de nós. E Ele não nos ama esperando receber de nós alguma coisa. Ele nos ama porque Ele é amor. Porque Ele sabe, irmãos, que se Ele fosse esperar algo de nós, Ele não teria nada em troca. Mas que o Senhor, pelo seu Espírito, possa nos conduzir a Ele mesmo. Que nós possamos o adorar e o servir nesse tempo, cheios de amor por Ele, de gratidão por tudo que Ele fez por nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, bendito seja o Teu nome, ó Deus. Ó Pai, que alegria para nós ouvir e ler a Tua palavra. Quantas promessas maravilhosas nós temos do Senhor. Senhor, essa manhã para nós é uma manhã tão especial. Ah, essa manhã custou a Tua vida, Senhor. Custou o Teu sangue naquela cruz. Essa manhã não é uma manhã qualquer, Senhor. Essa não é uma manhã natural. É uma manhã muito especial. Ó, todos aqueles que aqui estão, Pai, o Senhor os conheceu antes da fundação do mundo. E os predestinou para esta hora e para este grande dia de festa para nós. Senhor, figura daquele dia que virá, figura daquele dia que está por vir. Quando o Senhor agora se assentará com todos os seus redimidos. Ó Senhor, e nós te veremos face a face. Porque ainda não o vimos, Senhor. Nós só contemplamos por espelho. Ah, Senhor, nesse dia venha aquecer o nosso coração. Que nós venhamos tocar esses elementos com fé, Pai. Senhor, sabedores, ó Deus, que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Não foi nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Por isso, nessa manhã, vem fortalecer cada coração aqui nesse local, Pai. Ó Senhor, cada irmão, cada irmã, aquele que se encontra abatido, cansado, aquele que já perdeu a alegria da salvação. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha como óleo de alegria nessa manhã. Derrama sobre as nossas cabeças. Ó Senhor, para que venha ser, Senhor, revestido até a orla da vestes. Pai, nessa manhã recebe o louvor do Teu povo. Recebe a gratidão do nosso coração. De fato, temos crido, Senhor, Tu és o Filho de Deus. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Ó Senhor, e como nós podemos nesse tempo dizer: ó Senhor, Tu tem nos sustentado, Tu tem nos suprido, Senhor. Ó Pai, aquela fome de alma que muitos no mundo não conseguem saciar, nós estamos plenamente satisfeitos em Ti, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão e cada irmã que o Senhor traz aqui. Obrigado pela comunhão do corpo de Cristo. Obrigado por essa mesa, Senhor, que nós podemos nos assentar como os filhos do Senhor.
Ó, as nossas diferenças ficaram lá atrás. Senhor, as nossas inclinações, aquelas coisas, ó Deus, que nos afastam uns dos outros. Senhor, nós estamos aqui agora reunidos em paz, uns com os outros e com o Senhor também. Pai, que o nosso coração seja integral nessa mesa. Senhor, se há algo que ainda existe em nós, alguma barreira, que nós possamos, Senhor, romper pela fé e nos aproximar desta mesa, cheios de alegria, cheios de gratidão no nosso coração. Nós oramos a Ti, Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.